Boa tarde, eu sou o terapeuta Francisco Brandão, terapeuta em dependência química, e hoje eu vou cumprir a minha promessa de gravar um áudio para tentar elucidar algumas questões sobre alcoolemia, né? Que é o problema dos alcoólatras, do uso abusivo dessa substância que é tão perigosa, que destrói famílias, que destrói comportamentos, que destrói imagem de pessoas. E aí eu vou usar a imagem do MC Guimê para tentar explicar melhor para vocês o que acontece quando uma pessoa faz uso abusivo do álcool. Aconteceu no último Big Brother Brasil um caso muito emblemático, que foi o caso do MC Guimê, que é uma pessoa pública que está aí na vida pública há mais de 20 anos, ou quase isso, né? E não se encontra no histórico da vida do MC Guimê e nem do Cara de Sapato alguma coisa daquele tipo, algum tipo de abuso com nenhum tipo de mulher, com ninguém. E não se encontra na vida dele também exemplos de traição com a sua esposa, que ele já era casado, ou é casado, há 16 anos. Não se encontra nisso, não se encontra na vida dessa pessoa esses traços. Também não se encontra em todo o programa é, nada a respeito de ser uma pessoa mentirosa, que tenha o hábito de mentir. Então, nós entendemos que alguma coisa externa aconteceu para que o MC Guimê se comportasse daquela forma. E aí eu tenho uma explicação dentro do meu programa de recuperação de cara que explica muito bem o que aconteceu com ele. O MC Guimê, com todo esse quadro que eu já falei para vocês, estava participando de uma festa, e nessa festa o homenageado era ele. E essa homenagem fez com que ele se empolgasse ao ponto de fazer o uso abusivo da substância que altera o humor. Etimologicamente, é justamente isso que significa, ou é uma das traduções da palavra droga. Droga é uma substância que altera o humor. E se ela altera o humor, o resultado do humor alterado é uma decisão diferente da natural. O que eu digo para todos os meus clientes, todas as vezes que eu atendo as pessoas, é justamente isso. Se você não dança quando está sóbrio e dança quando bebe, provavelmente quem dançou não foi você, foi a substância que altera o humor. Se você conquista, ou se você não conquista quando está sóbrio, se torna um conquistador, quando está sob o efeito do álcool ou de qualquer outra substância que altera o humor, isso significa também que não foi você, que foi a substância que altera o humor que decidiu por você. Um exemplo é o cigarro. O cigarro, apesar de que nós estamos falando do álcool, mas o cigarro faz um efeito muito parecido. A pessoa que é fumante ou que já fumou sabe que quando nós estamos com fome e fumamos um cigarro, a fome passa. E a pergunta é, quem foi que decidiu se você ia se alimentar? Foi você mesmo ou foi o cigarro que decidiu isso por você? Provavelmente a sua resposta vai ser a mesma minha. Foi a substância que altera o humor que decidiu isso por você. E você inconscientemente nem sabe que não foi que você que decidiu. Da mesma forma acontece com o álcool. Nós, seres humanos, nós somos animais racionais. A nossa parte racional, para não falar de ID e de outras características do homem, a nossa parte racional ela acontece na nossa vida com o nosso aprendizado. Nós temos o neurônio espelho, que é onde nós aprendemos das 5 pessoas mais próximas de nós. Nós acabamos tendo um comportamento parecido com essas 5 pessoas, que são as pessoas mais próximas de nós. E essas pessoas acabam implantando em nós moral, ética, acabam implantando em nós pensamentos religiosos, e aí nós formamos as nossas características que vão nos proteger a vida inteira do ser animal, do predador, que vão nos proteger das atitudes mais reprováveis pela humanidade. O que acontece com o MC Guimê? MC Guimê, em uma parte do vídeo, a gente consegue ver que ele realmente dá uma olhada, ela é uma mulher muito bonita. Qualquer um de nós, homens ou não héteros ou não héteros, poderíamos ter olhado para aquela mulher que era muito bonita. E o que acontece? Os filtros implantados no MC Guimê estavam lá de pronto.
E aí o filtro diz para ele, olha, aqui tem muita câmera, você não pode fazer isso. Olha, você é casado, você não pode fazer isso. Você tem filhos e você não pode fazer isso. Olha, a tua fé, você é católico, espírita, umbandista, e a tua fé não permite que você faça isso. E aí os filtros colocam o indivíduo sob controle. Mas quando você passa do limite, na substância que altera o humor, você entrega o controle disso para a substância que altera o humor. E aí a tua decisão fica alterada, os filtros caem e você faz aquilo que você costumeiramente ou sóbrio não faz. É justamente isso o que acontece com o Cara de Sapato e com o MC Guimê. A droga, o álcool, é uma das drogas mais perigosas que nós temos na nossa sociedade. Muito pouco falada, muito pouco levada a sério. Nós não conseguimos, dentro da escola, ainda falar do álcool seriamente. Nós não conseguimos falar para uma criança que o pai dele não é aquele mau caráter, que aquele mau caráter é um homem doente que precisa de ajuda. E aí essa criança entende que o seu herói, que o seu melhor amigo morreu, e que aquele melhor amigo e que aquele herói é um mau caráter. Mas se nós conseguíssemos chegar até a escola para dizer para as crianças, para o adolescente, que o álcool é uma droga perigosa e como toda outra droga precisa de um limite correto para ser usado, a vida e as famílias podem mudar bastante. Você chega no médico e aí o médico diz assim para você: você tem que tomar 2 comprimidos ao dia, não tome mais, nem tome menos. Essa é a dose correta, justamente porque o remédio também é uma substância química e se você exagerar nele, você vai ter problemas. Da mesma forma é com o álcool. Eu espero que esse vídeo chegue até o MC Guimê, para que ele possa reprovar ou aprovar o que eu estou falando. Eu tenho certeza que o MC Guimê pode ser desculpabilizado. Dentro do programa de cara, nós temos um processo que nós chamamos de desculpabilização, que é quando nós tiramos a culpa do indivíduo e colocamos ela no lugar certo. O MC Guimê não tem culpa pelo que ele fez. Culpa nenhuma, porque ele estava sob o efeito de uma substância que alterou o humor dele. Ou seja, alterou a decisão final dele. A decisão final não é daquele jovem. O MC Guimê não tem aquele comportamento. O MC Guimê não é aquela pessoa. E nem o Cara de Sapato. Nenhum deles dois são aquelas pessoas que foram apresentadas pela substância que altera o humor. Essa substância pode destruir uma vida pública inteira por causa de uma atitude, quando a gente não compreende o que está acontecendo. E aí eu desculpabilizo o MC Guimê, mas eu responsabilizo ele. Ele precisa conhecer a droga, precisa conhecer o álcool e saber que existe um limite seguro para se usar, que a gente chama de uso recreativo, que é quando você usa simplesmente para se socializar com as pessoas. E existe também o uso abusivo, que é quando você perde o controle. E que existe o último uso, que é o dependente químico, que é um indivíduo que necessita da substância para funcionar, para trabalhar e outras coisas mais. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Se precisar de ajuda, conte comigo.